Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Kick. E hoje vamos falar do anime que conta a história de Hibiki, um estudante do ensino médio que foi praticamente repentinamente transferido para outro mundo. Ele acaba vagando sozinho por uma vasta pradaria de um mundo de fantasia habitado por monstros, por vários e vários monstros. Tudo que ele possui são habilidades não relacionadas a combate, como avaliação. De uma situação completamente desesperadora, ele é salvo por encontros e suas habilidades todo poderosas acabam florescendo, né? Uma história de aventura em outro mundo com truques de reversão milagrosa e rompe. Eu estou falando desse anime chamado aparentemente a profissão mais forte não é a de herói ou sábio, mas sim a de avaliador ou caçador. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Hibiki se senta com seus amigos na mesa e tudo mais, e aí ele fala que eles estavam ficando sem dinheiro, porque eles tinham gastado demais e o dinheiro que ele estava usando era o dinheiro que ele conseguiu com a ajuda da Emália, né? E ali, né, eles começam a falar, e quando o próprio Claude fala que eles gastaram demais recentemente, e quando ele fala isso, ele acaba olhando para Vayne, que é basicamente o Grimório lá dado pela deusa Magin, né? Pois ela é muito mais fã de gastar dinheiro, então eles decidem ir até a guilda para poder pegar algumas missões de nível baixo, né? De nível F, pois eles eram um rank mais baixo. Claude eu acho que pode pegar uma missão mais alta, mas ele tinha que pensar em uma missão que o Hibiki e a Lilian poderiam fazer com ele. Então eles aproveitam para registrar o grupo deles na guilda, né? Fazer o registro da party, né? Do grupo deles. E eles estavam investigando uma série de roubos. A guilda estava investigando uma série de roubos que estavam ocorrendo na cidade. Mas eles pegam uma missão que não é muito rank F. Tanto que quando o grupo do Hibiki chega com o que eles tinham conseguido da missão, né? A recepcionista não acredita que eles tinham conseguido tudo aquilo, né? E ele sai com uma bolsa completamente cheia de dinheiro, né? E aí eles acabam encontrando o mestre da guilda, né? Falando, ó, vamos comigo que eu vou te treinar para você ganhar mais corpo de homem, né? Porque o cara é cheio de músculo e tudo mais. E aí ele acaba discutindo com o Claude para saber quem iria treinar o Hibiki. A recepcionista acaba aparecendo e parando a briga. Mas no caso, o Hibiki percebe que tinha sido roubado porque ele estava carregando uma bolsa cheia de dinheiro. E aí, como ele estava entretido ali com toda aquela situação, alguém assim simplesmente, né, tinha roubado. Então a Vayne acaba tendo uma ideia para pegar aquele bandido que na verdade era uma mulher fingindo trabalhar em um restaurante, né? Eles acabam tendo uma ideia, né? E aí, pra pegar essa mulher, o Hibiki acaba se disfarçando de mulher, acaba se vestindo de mulher e tudo mais. E aí eles se sentam num restaurante, no caso Hibiki, Lilian e eu acho que Vayne também, enquanto o próprio Claude ficava numa mesa um pouco atrás. E aí, essa pessoa que era o ladrão, ela tava meio que, né, disfarçada de garçonete, porque assim ela poderia, né, meio que se disfarçar e tudo mais, e aí aparecia pra roubar os clientes, né, embora ela não trabalhe ali, era só um disfarce, mas eu acho que nem o dono do restaurante sabia que ela tava ali, né, então praticamente, né, e aí o próprio Claude acaba falando que o Hibiki tinha sido roubado de novo. Então eles correm atrás daquela garçonete, né? Novamente eles acabam correndo atrás dela. E aí eles acabam entrando num restaurante assim que mais parecia um pouco mais perigoso e tudo mais. E a pessoa, a ladra, né? A ladra, ela tinha pego um manto, coberto a cabeça e tudo mais, usado uma touca. E aí quando passa do lado do Hibiki, ela rouba ele novamente. Só que o Hibiki acaba percebendo isso e correndo atrás dela. Ele acaba empurralando ela e tudo mais. Só que ela tinha algumas armadilhas que ela estava usando, né? E acaba meio que deixando eles para trás. No caso, o Hibiki continua a perseguição. E quando ele consegue alcançar, ela lança uma outra armadilha que bota ele de cabeça para baixo.
né? Bota ele de cabeça para baixo com o pé amarrado, tipo aquele episódio do Naruto clássico, que é a primeira missão que o time 7 faz e tudo mais, em que o Naruto vê a comida e tudo mais ali, ele simplesmente vai, na verdade ele vê o sino, ele vai tentar pegar e era uma armadilha, acaba ficando preso pelo pé, né? E gritando muito e tudo mais. Só que ele acaba ficando em pé e aí ela consegue meio que identificar que ele era um garoto, né? Que ele era um homem, né? Que ele era um garoto, né? E tudo mais. E aí ela, como ele tinha falado que ele era um avaliador, né? Um avaliador e tudo mais, tinha habilidade de avaliação, ela pede que ele avalie algo, né? Que é algo que a irmã dela, né, tinha dado para ela, né? A irmã dela tinha dado para ela. E tudo mais, a irmã dela tinha dado algumas coisas para ela e tudo mais. E ainda, eu não tinha colocado no roteiro, mas a Emália continua sua jornada com a outra menina que ela tinha conhecido na hora que ela estava saindo da cidade, né, deixando o Hibiki para trás. E aí ela tinha falado para ela que alguns espíritos falavam com ela e tudo mais, alguns yoseis. E aí um espírito tinha falado para ela lá naquele lugar onde ela estava passando que tinha alguma coisa que seria boa para ela. E aí ela, naquele momento, ela tinha encontrado o Hibiki. E quando ela fala isso, a menina decide deixar para trás, parar de seguir nesse momento e ir para onde ela falou que tinha ouvido os espíritos falar de alguma coisa no momento antes dela conhecer o Hibiki, né? E ali, e falando do Hibiki, depois que ele avalia algo, né, em troca ela devolve o que ela tinha roubado dele, né, todo o dinheiro que ela tinha roubado dele, e quando ele faz isso, acaba recebendo um beijo na bochecha, e a pessoa da hospedaria começa a limpar a bochecha dele. Então o mestre da guilda fala de um grupo que praticamente mata mortos-vivos e que eles estavam indo para aquela cidade. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.